Vamos lá, meu povo, minha pova. Vou juntar aqui algumas mensagens em um vídeo único. Eu quero fazer um vídeo comentário sobre o Não Olhe Para Cima, um filme novo que saiu na Netflix, está tendo muita repercussão, muita gente comentando. Quero fazer uma mensagem de começo de ano para vocês e quero ao mesmo tempo responder algumas pessoas que têm me pedido para que eu continue falando sobre o desenho ecológico, planejamento de propriedades rurais, a questão do colapso e o papel que essas áreas de pensamento têm e como elas na formação da minha opinião e da minha análise sistêmica das coisas. Vamos primeiro ao filme, que depois eu passo e comento algumas coisas para vocês. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, eu peço que vocês se inscrevam, que comentem, compartilhem, porque ajuda bastante. E sempre na descrição do vídeo tem uma campanha do Apoia-se, que vocês podem fazer doações únicas ou doações mensais, que me ajudam a produzir esse conteúdo. Bom, vamos ao filme. Eu vou fazer uma leitura bem rápida aqui de um texto que eu fiz sobre o filme, e aí a gente passa para uns comentários, tá? Bom, eu acho tragicômico a quantidade de pessoas no campo progressista que veem tão rapidamente a família Bolsonaro ou uma direita caricata na presidente estadunidense e a sua equipe no filme, mas não são capazes de refletir sobre o papel e as falhas do próprio campo progressista. O filme vale a pena pelas suas performances e, sobretudo, pela reflexão da finitude. Mas se é para fazermos uma analogia sobre o negacionismo, a gente precisa olhar para a esquerda também. O campo progressista, ao se conformar ao papel de tornar o capitalismo menos agressivo e não questionar mais o modelo econômico vigente, também nega a ciência. Vivemos a sexta maior extinção em massa da história do planeta e todos os modelos científicos que foram feitos para calcular os colapsos ecológico, energético, alimentar, sanitário, econômico, populacional, etc., afirmam que estamos adiantados no cumprimento dessas previsões. Ainda assim, a esquerda, e aqui eu peço desculpa pela generalização, não discute como os estados estão sendo aparelhados pelas farmacêuticas, pior, não discute como um banco central de dados digital internacionalizado dará controle total sobre a população para as corporações e não admite que a economia de crescimento não é capaz de nos tirar do colapso energético, ecológico e social que criou. A esquerda continua pregando um salvador, cujas ideias são completamente ultrapassadas e a gestão anterior mostrou mais compromissos com os bancos, as mineradoras, o agronegócio e as construtoras do que com o bem-estar da população. A economia ecológica já comprovou por leis da física, termodinâmica mais especificamente, que o crescimento econômico resulta em um aumento da entropia, ou seja, em cada vez mais energia desordenada e mais destruição. E o economista progressivo mais vigente que a gente tem no país hoje, mais em voga, ainda continua defendendo o modelo tradicional econômico. A gente precisa descentralizar o poder e o território e viabilizar uma economia capaz de regenerar o social e o ecológico enquanto se mantém. Mas estamos todos em um trem rumo a um abismo e estamos discutindo se vamos continuar saqueando todos os vagões para concentrar os recursos no vagão da primeira classe ou se vamos obrigar a primeira classe a compartilhar algumas migalhas com os outros vagões enquanto o trem segue seu rumo ao abismo. Então essa foi uma mensagem que eu fiz assim com relação ao 2022. Eu vi muita gente juntando a mensagem do filme Não Olhe Para Cima, fazendo uma análise caricata da família Bolsonaro, que obviamente, enfim, tem uma contribuição muito negativa para a nossa realidade hoje, mas falhando em assumir o próprio papel. Nós não temos mais uma esquerda que se propõe a um novo modelo econômico. Nós não temos... A nossa esquerda, por exemplo, fala em emprego pleno sem qualificar emprego. Ninguém quer ser faxineiro ou faxineira há 30 anos. Ninguém quer ocupar uma função de trabalho braçal por 30 anos. Isso não traz dignidade para ninguém. Isso é um trabalhismo ultrapassado. Infelizmente, a pessoa que a gente tem mais em voga aí para reverter o quadro da macropolítica é uma pessoa com ideias ultrapassadas, uma pessoa com ideias, enfim, e com aspirações também muito limitadas, né? Então eu soltei esse texto, algumas pessoas comentaram e, em linhas gerais, as pessoas comentam o seguinte, que se a gente não for participar da macropolítica, outras pessoas vão ocupar esse espaço. Como eu venho refletindo com as pessoas, e aí entra a questão do desenho ecológico, nós precisamos criar novas estruturas, novas abordagens, ideologias, filosofias, que tornem as atuais obsoletas. O Buckminster falava isso, o Buckminster Fuller, mas várias outras pessoas que têm conseguido subverter ordens em regimes totalitários falam a mesma coisa. É muito mais eficiente a gente focar em um novo, dar novos significados, novas funções do que no velho. O Estado atual ele só tem poder porque nós otorgamos esse poder a ele.
Se nós massivamente esvaziamos essa outorga de poder ao Estado e nos organizamos para viabilizar umas 5 áreas que são fundamentais para o nosso viver e que o Estado não está fazendo, nós precisamos viabilizar comida, alimentação, saúde, mobilidade e moradia. Essas 5 áreas, nenhum Estado está dando para a gente, oferecendo isso com dignidade, né? Então a gente precisa focar no território imediato, focar nas relações humanas imediatas para que a gente consiga fazer isso para nós mesmos. Se esse movimento reverbera e um número cada vez maior de pessoas coloca muito mais da sua atenção na criação de um imediato no território e nas pessoas que viabilizam essas 5 áreas, a gente tem um esvaziamento do poder do Estado. Se a gente faz isso massivamente, a gente tem pessoas que passam a valorizar muito mais a autonomia, a resiliência e a liberdade que elas têm. Essas pessoas vão ser muito menos sujeitas a aceitar acordos corporativos, a aceitar acordos opressivos, a aceitar a diminuição das dimensões do nosso viver ao papel único de ser consumistas e cidadãos obedientes. Então, fica aqui um comentário sobre o filme Não Olhe Para Cima. A esquerda também precisa aceitar que tem negado a ciência quando continua adotando modelos econômicos tradicionais e não a economia ecológica. Nós precisamos aceitar que não estamos agindo de acordo com as evidências quando a gente continua investindo na macropolítica, sendo que a gente sabe que a nossa representatividade está cada vez mais reduzida com a macropolítica. A gente vota, mas a gente não consegue os resultados que a gente gostaria. Então, a gente tem evidências históricas de que a macropolítica já foi cooptada pelo poder corporativo. Então, o que eu venho dizendo para as pessoas, e aqui vai mais um comentário de algumas pessoas que me escreveram pedindo que eu fizesse comentários nesse sentido, é que a gente deve investir na macropolítica só o excedente da nossa energia. O nosso foco primário de energia, de atenção, de construção de uma realidade alternativa, deve ser nessas estruturas paralelas, na agroecologia, na moradia, na saúde, na mobilidade, na nossa autonomia, na nossa resiliência. Quando a gente tem essas 5 áreas mais firmemente garantidas, com resiliência, com viabilidade, a gente pode investir um pouco na macropolítica. Mas no momento atual, quanto mais a gente investe em macropolítica, eu acho que a gente tem uma representatividade diametralmente oposta. Quanto mais a gente investe a nossa energia nos debates, nessas discussões, nessas polarizações, menos representatividade a gente tem. Então vamos construir essa representatividade nas relações imediatas, nas municipalidades e na micropolítica. Isso, em escala, reverberando, atinge o Estado, atinge uma escala maior. E a ideia não é que a gente atinja um poder centralizado, a ideia é que, ao fazer isso, nós consigamos descentralizar e biorregionalizar as gestões e ocupações dos territórios. Fica aqui para vocês um feliz 2020. De novo, tem um link da campanha do Apoia-se na descrição do vídeo. Eu peço que vocês considerem apoiar para a gente continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Que vocês comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Um abraço para vocês.